Olá, amigos! Hoje vamos mergulhar em uma história envolvente e cheia de significado. O momento em que Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, trouxe um aviso tão profundo que ele escolheu o silêncio. Essa narrativa, carregada de espiritualidade e reflexão, nos convida a entender a força da mediunidade e a sabedoria de saber quando falar e quando calar. Fiquem comigo até o final, porque há uma mensagem especial esperando por vocês. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar mais histórias como esta. Imagine um homem que dedicou sua vida a ser uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Alguém que transformou milhares de vidas com suas palavras, ações e escritos. Esse homem é Divaldo Pereira Franco, nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia. Médium, orador, escritor e filantropo, Divaldo é uma das figuras mais emblemáticas do espiritismo brasileiro. Ele psicografou mais de 250 livros, proferiu milhares de palestras em 62 países e fundou a Mansão do Caminho, uma obra social que acolheu e educou dezenas de milhares de crianças e jovens. Mas, em meio a tantas mensagens espirituais que ele compartilhou com o mundo, há uma história que se destaca pela sua singularidade. O momento em que Joana de Ângeles, sua guia espiritual, trouxe um aviso tão impactante que Divaldo optou pelo silêncio. Vamos explorar essa história com calma, como quem caminha por um jardim de aprendizados. Divaldo começou a perceber sua mediunidade ainda criança. Ele via espíritos, ouvia vozes e tinha sensações que não explicava. Na Bahia dos anos 1930, onde o desconhecido muitas vezes era temido, sua família inicialmente interpretou essas experiências como algo preocupante. Mas, aos poucos, com a ajuda de uma médium experiente, Divaldo entendeu que seu dom era uma ferramenta para o bem. Aos 17 anos, ele já participava de reuniões espíritas, e foi nesse período que Joana de Ângeles, um espírito de elevada sabedoria, se apresentou como sua mentora. Joana, que se identificava como uma companheira de muitas encarnações, guiou Divaldo com conselhos que moldaram sua missão de espalhar os ensinamentos do Espiritismo. Joana de Ângeles é uma presença constante na vida de Divaldo. Ela ditou dezenas de livros psicografados por ele, como Após a Tempestade, 1969, e Autodescobrimento, 1995. Que abordam temas como reforma íntima, psicologia espírita e evolução espiritual. Sua linguagem é marcada por profundidade e ternura, sempre incentivando o autoconhecimento e a prática do amor. Mas entre tantas mensagens que Divaldo recebeu e compartilhou, houve uma que ele guardou em segredo, pelo menos por um tempo. Essa mensagem, descrita como um aviso de Joana, foi tão significativa que Divaldo, conhecido por sua eloquência, escolheu o silêncio. O que poderia ser tão importante a ponto de calar um dos maiores oradores do Espiritismo? O contexto desse aviso é essencial para entendermos sua relevância. Embora os detalhes exatos não sejam amplamente documentados, sabemos que ele ocorreu em um momento de grande responsabilidade na vida de Divaldo, provavelmente nas décadas de 1970 ou 1980. Nessa época, ele já era uma figura consolidada no movimento espírita brasileiro. A Mansão do Caminho, fundada em 1952, estava em plena expansão, atendendo centenas de crianças com educação e assistência. Divaldo viajava o mundo, levando os ensinamentos de Allan Kardec a auditórios lotados. Mas o Brasil vivia sob a ditadura militar, 1964-1985, um período de repressão, censura e polarização. O espiritismo, embora crescente, enfrentava preconceitos de setores conservadores que o viam como uma prática mística ou até subversiva.
Foi nesse cenário que Joana de Ângeles trouxe o aviso. Segundo relatos de pessoas próximas a Divaldo, a mensagem foi recebida em uma sessão mediúnica privada, possivelmente em Salvador, onde ele realizava grande parte de seu trabalho espiritual. O conteúdo do aviso não era apenas uma orientação pessoal, mas uma reflexão sobre o destino da humanidade e os desafios espirituais que o planeta enfrentava. Joana teria alertado sobre a necessidade de preparar a humanidade para um período de transformações profundas, tanto no campo espiritual quanto no social. Ela falou sobre a responsabilidade de cada indivíduo em cultivar a paz, a fraternidade e o desapego, em um mundo marcado por conflitos e materialismo. O que torna essa mensagem tão especial é a forma como Divaldo lidou com ela. Ele, que sempre compartilhou abertamente as comunicações de Joana, optou por manter esse aviso em sigilo, pelo menos inicialmente. Por quê? A resposta está na sabedoria que caracteriza sua trajetória. Divaldo entendia que nem todas as mensagens espirituais são para serem divulgadas imediatamente. Algumas, por sua profundidade ou pelo contexto em que são recebidas, exigem um tempo de maturação. Em um período de tensões políticas e sociais, revelar uma mensagem que falava de mudanças globais poderia ser mal interpretado, gerando confusão ou até resistência. A mensagem de Joana, segundo os poucos relatos disponíveis, abordava a ideia de que a Terra estava entrando em uma fase de transição planetária, um conceito que Divaldo mais tarde exploraria em livros como Transição Planetária, 2010. Ela alertava que a humanidade precisava despertar para sua responsabilidade espiritual, superando o egoísmo e as divisões. O futuro do planeta está nas mãos de cada coração que escolhe o amor em vez do ódio, teria dito Joana. Essa ideia, embora alinhada com os princípios espíritas, era ousada para a época, especialmente em um contexto de repressão, onde mensagens que questionavam o status quo poderiam ser vistas como ameaçadoras. Divaldo, com sua prudência característica, decidiu que o melhor caminho era incorporar os ensinamentos do aviso em suas ações, em vez de divulgá-lo diretamente. Ele intensificou seu trabalho na Mansão do Caminho, expandindo programas educacionais e de assistência social. A instituição, que começou como um pequeno orfanato, tornou-se um complexo que oferece escolas, oficinas profissionalizantes e atendimento médico, beneficiando mais de 50.000 pessoas ao longo de sua história. O aviso de Joana, embora silenciado, em palavras, ganhou vida nas ações de Divaldo, que transformou a mensagem em um exemplo prático de caridade e transformação. Outro impacto do aviso foi na forma como Divaldo conduzia suas palestras. Ele já era conhecido por sua habilidade de falar com clareza e emoção, mas, após essa experiência, suas conferências ganharam ainda mais profundidade. Ele começou a enfatizar a importância da reforma íntima e da responsabilidade coletiva, temas que ecoam o aviso de Joana. Em uma palestra em Belo Horizonte, na década de 1980, ele disse: "Cada um de nós é um tijolo na construção de um mundo melhor. Não espere por grandes mudanças, comece com pequenos gestos." Essas palavras refletem a essência da mensagem que ele recebeu, mas compartilhada de forma acessível e inspiradora. Para o público espírita, o silêncio de Divaldo diante do aviso de Joana é uma lição de humildade e discernimento. Ele mostrou que a mediunidade não é sobre exibicionismo, mas sobre serviço. Guardar a mensagem foi um ato de respeito à orientação espiritual e ao momento histórico em que ele vivia. Essa história nos convida a refletir sobre como lidamos com as verdades que recebemos, sejam elas espirituais ou pessoais. Às vezes, o silêncio é a maior forma de sabedoria. Essa primeira parte nos levou ao coração da história de Divaldo e do aviso de Joana de Ângeles.
Vimos como sua mediunidade foi moldada por sua mentora espiritual e como ele escolheu o silêncio diante de uma mensagem poderosa. Na próxima parte, vamos explorar os impactos a longo prazo desse aviso, como ele influenciou o legado de Divaldo e o que ele significa para nós hoje. Fiquem comigo, porque essa jornada está apenas começando. Nossa jornada pela história do aviso de Joana de Ângelis, a mentora espiritual de Divaldo Franco e o impacto que ele teve em sua vida e missão. Na primeira parte, conhecemos a trajetória de Divaldo, o contexto do aviso e por que ele optou pelo silêncio. Agora, vamos mergulhar nos efeitos duradouros dessa mensagem, refletindo sobre como ela moldou o trabalho de Divaldo e as lições que ela traz para todos nós. Se estão gostando, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar mais conteúdos como este. O aviso de Joana de Ângelis, recebido por Divaldo em um momento de grande responsabilidade, não foi apenas uma mensagem para ele, mas um chamado à humanidade. Embora mantido em sigilo por um tempo, seu conteúdo reverberou nas ações e palavras de Divaldo ao longo de sua vida. Joana teria falado sobre a transição planetária, um processo em que a Terra passa por mudanças espirituais e sociais, exigindo de cada indivíduo um compromisso com a evolução interior. O mundo não muda por decretos, mas por corações que se transformam, teria dito a mentora. Essa ideia profunda e visionária encontrou eco nas ações de Divaldo, que dedicou sua vida a semear amor e esperança. Um dos impactos mais visíveis do aviso foi na expansão da Mansão do Caminho. Na década de 1980, quando Divaldo já era um médium e orador reconhecido mundialmente, a instituição cresceu significativamente. Inspirado pela mensagem de Joana, que falava da responsabilidade coletiva, Divaldo ampliou os programas educacionais e sociais da mansão. Ele criou escolas, oficinas de capacitação e serviços de saúde, transformando a instituição em um modelo de caridade prática. Hoje, a Mansão do Caminho atende milhares de pessoas diariamente, oferecendo não apenas assistência material, mas também educação e valores espirituais. O aviso de Joana, embora silenciado em palavras, tornou-se uma força viva nas ações da instituição. As palestras de Divaldo também foram profundamente influenciadas pela mensagem. Ele começou a abordar com mais frequência temas como a importância da paz interior e a necessidade de superar o materialismo. Em uma conferência em São Paulo, em 1990, ele disse: "A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que doamos." Essas palavras refletem a essência do aviso de Joana, que chamava a humanidade a priorizar o amor e a fraternidade. Suas palestras, que já atraíam multidões, ganharam ainda mais impacto, inspirando pessoas de diferentes crenças a repensarem seus valores e atitudes. Os livros psicografados por Divaldo, ditados por Joana de Ângelis, também carregam traços do aviso. Obras como Conflitos Existenciais, 2005, e A Nova Geração, 2007, exploram a ideia de que a humanidade está em um momento de transição, no qual cada pessoa tem um papel a desempenhar. Embora a mensagem original não tenha sido publicada diretamente, suas ideias permeiam esses textos, que abordam a reforma íntima, a superação do egoísmo e a construção de um mundo mais justo. A linguagem de Joana, sempre clara e amorosa, reflete a sabedoria do aviso, adaptada para alcançar corações e mentes em diferentes contextos. No movimento espírita, a história do aviso de Joana reforça a importância da responsabilidade na mediunidade. Divaldo enfrentou críticas ao longo de sua carreira de pessoas que questionavam a autenticidade de suas comunicações ou o acusavam de sensacionalismo. Sua decisão de silenciar sobre o aviso mostra que ele priorizava a essência da doutrina acima de qualquer desejo de notoriedade.
Essa postura inspirou outros médiuns a exercerem sua missão com humildade, entendendo que a mediunidade é um serviço, não um palco. Para nós, que vivemos em um mundo tão diferente daquele em que Divaldo recebeu o aviso, a mensagem de Joana continua atual. Ela nos convida a refletir sobre nosso papel na construção de um futuro melhor. Em um tempo marcado por polarizações, crises ambientais e desigualdades, o chamado à transformação interior é mais urgente do que nunca. Joana nos lembra que a mudança começa dentro de cada um, com pequenos gestos de amor, perdão e solidariedade. Divaldo viveu essa mensagem, transformando-a em ações concretas que impactaram milhões de vidas. O legado de Divaldo Franco, que nos deixou em 13 de maio de 2025, aos 98 anos, é um testemunho da força da espiritualidade vivida com propósito. A Mansão do Caminho, suas palestras e seus livros continuam a inspirar pessoas no mundo todo. O aviso de Joana, embora silenciado em sua forma original, vive nas sementes que Divaldo plantou. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria está em saber quando falar e quando calar, e que as mensagens mais profundas muitas vezes se expressam nas ações, não nas palavras. Chegamos ao final dessa jornada e espero que a história do aviso de Joana de Ângeles tenha tocado seu coração. Ela nos mostra que a espiritualidade é um chamado à ação, um convite para sermos luz no mundo. Como prometi no início, aqui vai a mensagem especial. Que tal aplicar uma lição dessa história hoje? Talvez seja um momento de reflexão, um gesto de bondade ou uma palavra de paz. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal e deixe aquele like para apoiar mais conteúdos que inspiram e transformam. Até a próxima, amigos!